fratura fêmur complicada, idoso anda sem bengala após oração. Era uma tarde de sábado, dia ensolarado, quando tudo mudou para o irmão José da Silva, um servo fiel de 78 anos que nunca faltava às reuniões na congregação cristã. Ele morava com sua esposa, irmã Maria, em uma casa simples, mas cheia de amor e orações. O irmão José sempre foi um homem forte, trabalhador, que mesmo na idade avançada ainda ajudava na horta e gostava de caminhar até o templo nos domingos. Mas naquele dia, enquanto descia as escadas da varanda para pegar um balde de água, seu pé escorregou em uma casca de banana que havia caído sem que ele notasse. O barulho do osso quebrando foi tão forte que a irmã Maria, que estava na cozinha, sentiu um calafrio no corpo. Ela correu desesperada e o encontrou caído, com o rosto contorcido de dor. A perna direita estava em uma posição estranha, virada para dentro de um jeito que não era natural. O irmão José não conseguia nem gemer direito, só balançava a cabeça e apertava os olhos com força. A irmã Maria, com as mãos trêmulas, tentou não chorar na frente dele, mas as lágrimas caíram mesmo assim. Ela se ajoelhou ao lado do marido e começou a orar em voz alta: Senhor Jesus, tem misericórdia. Dá força para o teu servo, não deixe que ele sofra muito. Tu és o nosso médico, cura esta dor, abençoa os médicos que vão atendê-lo, guia as mãos deles, Pai. O irmão José, mesmo com a dor insuportável, balbuciou um amém fraco, mas cheio de fé. Os vizinhos ouviram o barulho e vieram ajudar. O irmão João, que morava do lado, ligou para o SAMU enquanto a irmã Ana trouxe uma manta para cobrir o irmão José, que já estava suando frio. Quando os socorristas chegaram, eles olharam a perna e trocaram um olhar sério entre si. Um deles falou baixinho: Isso aqui é fratura exposta, o osso furou a pele. A irmã Maria quase desmaiou ao ouvir isso, mas se segurou na cadeira e continuou orando. Os socorristas imobilizaram a perna com uma tala e o levaram com cuidado para a ambulância. No caminho, o irmão José, mesmo com a dor, pediu para que lessem um salmo. Um dos socorristas, que era evangélico, abriu o celular e leu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquelas palavras trouxeram um pouco de paz ao coração aflito do irmão José. No hospital, os médicos confirmaram o pior: fratura completa do fêmur direito, com deslocamento grave e um pedaço do osso perfurando a pele. A irmã Maria, sentada na sala de espera, não parava de orar. Ela lembrava de tantos relatos de curas que já havia ouvido nas reuniões, de irmãos que foram levantados por Deus em situações piores. Mas ao mesmo tempo, o medo batia forte. E se dessa vez não fosse a vontade de Deus? E se ele ficasse aleijado? Ela segurou a Bíblia com força e abriu em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma antes. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aquilo a acalmou um pouco. O médico ortopedista, um homem sério, explicou que seria necessária uma cirurgia de urgência para colocar uma haste de metal no osso. Com a idade dele, a recuperação vai ser lenta. Pode demorar meses para ele voltar a andar, e mesmo assim, talvez precise de bengala ou andador pelo resto da vida, disse. A irmã Maria ouviu tudo em silêncio, mas dentro dela, uma voz dizia: Deus é maior que qualquer diagnóstico. Ela pediu para falar com o irmão José antes da cirurgia. Quando entrou no quarto, ele estava pálido, com soro no braço e olheiras fundas. Mas ao vê-la, tentou sorrir. Não fique triste, irmã. Se for da vontade de Deus, eu vou andar de novo. E se não for, também está bem. Ele sabe o que faz. Aquelas palavras doeram, mas também a encheram de esperança. A cirurgia durou quase 4 horas. Enquanto isso, na congregação, os irmãos foram avisados e começaram uma corrente de oração. O irmão Pedro, que era ancião, reuniu alguns servos na casa dele para clamar a Deus. Eles se ajoelharam, colocaram as mãos no chão e oraram com lágrimas: Pai Celestial, olha para o teu servo José. Tu conheces o coração dele, sabes como ele te ama. Não permitas que o inimigo se alegre com esta dor. Fortalece os ossos dele, sarar esta fratura como só tu podes fazer. Dá sabedoria aos médicos, protege ele de infecções, e faz com que em pouco tempo, ele possa voltar a te louvar de pé, sem muletas, sem bengala, em nome de Jesus. A oração foi tão sincera que até os vizinhos que passavam na rua pararam para ouvir. Quando o irmão José acordou da anestesia, a primeira coisa que fez foi mover os dedos do pé direito. Sentiu uma dor aguda, mas também um alívio, pelo menos ainda tinha sensibilidade. A irmã Maria estava ao lado, segurando sua mão. Os médicos disseram que a cirurgia correu bem, mas que você vai precisar de fisioterapia por muito tempo, ela falou, com a voz embargada. Ele assentiu, olhando para o teto do hospital. Vamos orar, irmã. Deus vai nos surpreender.
E assim, ali mesmo, os dois se uniram em oração, agradecendo pela vida e pedindo pela recuperação milagrosa. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A dor era constante e o irmão José, que sempre foi tão independente, agora dependia da irmã Maria para tudo, para se virar na cama, para tomar banho, para comer. Ele sentia uma fraqueza no corpo que nunca havia experimentado antes. Às vezes à noite, quando a dor apertava, ele chorava baixinho, pedindo a Deus: Senhor, se for da tua vontade, tira esta dor. Mas se não for, dá-me forças para suportar. A irmã Maria, mesmo exausta, não reclamava. Todas as manhãs, antes de ajudá-lo a se levantar, ela lia um capítulo da Bíblia em voz alta, como se cada palavra fosse um remédio para a alma dele. Uma semana depois da cirurgia, o médico veio fazer a primeira avaliação. A ferida está cicatrizando bem, mas o osso vai demorar. Você não pode apoiar o pé no chão por pelo menos 2 meses, disse. O irmão José ouviu e só balançou a cabeça. Naquela noite, enquanto a irmã Maria dormia, ele ficou acordado, olhando pela janela. A lua estava cheia, e ele se lembrou de tantos momentos em que Deus o havia livrado. Quando esteve desempregado e apareceu um trabalho, quando sua filha mais nova adoeceu e sarou, quando quase perderam a casa em uma enchente e tudo se resolveu. Por que dessa vez seria diferente? Pensou. E com fé começou a orar. Pai, tu disseste que tudo é possível ao que crê. Eu creio que tu vais me levantar, não para minha glória, mas para que o teu nome seja engrandecido. Que os médicos vejam e digam que foi milagre. Que os irmãos da congregação sejam fortalecidos na fé. Em nome de Jesus, eu vou andar. No dia seguinte, quando a fisioterapeuta chegou para a primeira sessão, ela explicou que seria um processo longo. Primeiro vamos trabalhar com exercícios na cama, depois com muletas, e só depois, se tudo correr bem, você poderá tentar andar sem apoio. O irmão José ouviu tudo com atenção, mas no fundo, ele sabia que Deus tinha um plano diferente. Todas as manhãs, antes da fisioterapia, ele e a irmã Maria oravam juntos, colocando as mãos sobre a perna machucada. Às vezes, ele sentia um calor estranho percorrer o corpo, como se uma força invisível estivesse trabalhando ali. 2 semanas se passaram. O irmão José já conseguia sentar na cama sem ajuda, mas ainda não tinha permissão para apoiar o pé. Um domingo, enquanto a irmã Maria foi à reunião, ele ficou sozinho em casa, ouvindo os hinos pelo rádio. De repente, sentiu um desejo forte de se levantar. Não era só vontade própria, era como se algo dentro dele dissesse: levanta-te. Com cuidado, ele moveu a perna direita para a beira da cama e, apoiando-se no braço esquerdo, tentou colocar o pé no chão. Uma dor aguda subiu pela perna, mas estranhamente não era insuportável. Ele respirou fundo e, com um esforço tremendo, se levantou. Ficou parado por alguns segundos, sentindo o peso do corpo sobre a perna quebrada. Não doía como antes. Era como se o osso já estivesse firme. Ele deu um passo, depois outro, e mais outro. Com lágrimas nos olhos, ele caminhou até a porta do quarto, segurando-se na parede. Glória a Deus, sussurrou. Quando a irmã Maria chegou em casa, não acreditou no que viu. José, o que você está fazendo? Ela gritou, assustada. Ele sorriu com os olhos brilhando. Deus me levantou, irmã. Ele sarou a minha perna. Ela correu para segurar ele, com medo que caísse, mas ele estava firme. Não é possível. Os médicos disseram que você não podia apoiar o pé por meses. Ele só balançou a cabeça. Para Deus, nada é impossível. Na segunda-feira, quando o médico chegou para a consulta de rotina, ele quase caiu para trás ao ver o irmão José entrando no consultório sem muletas. Como assim você está andando? Ele perguntou, incrédulo. O irmão José sorriu. Foi Deus, doutor. Ele sarou a minha perna. O médico examinou a perna, pediu um raio-x de urgência e quando viu o resultado ficou em silêncio. O osso estava alinhado, como se já estivesse consolidado há semanas. Isso não faz sentido médico, ele murmurou. Em 2 meses talvez. Mas em 2 semanas? Isso é inexplicável. O irmão José só respondeu: para Deus, tudo é possível. Quando ele voltou para a congregação no domingo seguinte, os irmãos não acreditaram. Alguns choraram, outros louvavam a Deus em voz alta. O irmão Pedro, o ancião, subiu ao púlpito e contou o relato para todos. Irmãos, isso é uma prova de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Não foi medicina, não foi sorte, foi a mão poderosa de Deus respondendo às nossas orações. O irmão José, emocionado, se levantou com a ajuda da irmã Maria e deu alguns passos na frente de todos. Não havia bengala, não havia muletas. Só a graça de Deus sustentando ele. Hoje, passados alguns meses, o irmão José caminha normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele e a irmã Maria não cansam de agradecer a Deus pela misericórdia.
Todas as manhãs, antes de sair para a horta, ele se ajoelha e agradece: Senhor, tu me tiraste da cama da dor e me puseste de pé. Não foi por meu mérito, mas pela tua graça. Que a minha vida seja um testemunho do teu poder, para que muitos possam crer em ti. E assim, com o coração cheio de gratidão, ele segue servindo a Deus, sabendo que nas mãos do Pai, até os ossos quebrados podem ser restaurados. Fratura de fêmur complicada, idoso anda sem bengala após oração. Continuação, uma história de fé, dor e milagre na congregação cristã no Brasil. O testemunho que abalou a congregação. A notícia do milagre do irmão José se espalhou como fogo em palha seca entre os irmãos da congregação cristã no Brasil. Não era apenas mais um relato de cura. Era um sinal vivo de que Deus ainda falava, ainda agia, ainda respondia às súplicas daqueles que o buscavam com sinceridade. Naquela noite de reunião, depois que o irmão Pedro terminou de contar o que havia acontecido, um silêncio reverente tomou conta do salão. Alguns irmãos choravam, outros levantavam as mãos em adoração, e muitos, como a irmã Ana, uma senhora de 82 anos que sofria com artrose severa nos joelhos, sentiram uma chama de esperança reacender em seus corações. Se Deus curou o irmão José, ele pode me curar também. Sussurrou a irmã Ana para si mesma, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. O irmão Pedro, com a voz embargada, fez um chamado à oração. Irmãos, não deixemos este momento passar em vão. Se Deus operou aqui, é porque Ele quer abençoar ainda mais. Vamos nos ajoelhar e clamar por aqueles que ainda estão doentes, pelos que estão desanimados, pelos que precisam sentir o toque do Senhor. E assim o salão inteiro se encheu de vozes unidas em súplica. Alguns irmãos se aproximaram do irmão José, tocando-lhe as mãos, como se quisessem absorver um pouco daquela fé que havia movido montanhas. A irmã Maria, sua esposa, permanecia ao seu lado, com os olhos brilhantes de gratidão, enquanto repetia baixinho: Glória a Deus! Glória a Deus! Os dias seguintes, entre a fé e a incredulidade. Nos dias que se seguiram, o irmão José tornou-se uma espécie de celebridade na congregação. Não por vaidade, mas porque sua história era um farol para muitos que estavam em trevas. Todos os domingos, após o culto, vários irmãos se aproximavam dele para ouvir os detalhes do milagre. Irmão José, conte pra gente como foi. O senhor sentiu alguma coisa quando oraram? Perguntou o jovem Davi, um rapaz de 19 anos que havia se convertido recentemente e ainda lutava com dúvidas sobre a existência de milagres. O irmão José, com paciência, sentou-se em um banco de madeira do lado de fora do salão e começou a relatar. Filho, eu não senti nada no momento da oração, não. Só uma paz, uma certeza de que Deus estava ali. Mas quando eu tentei me levantar, foi como se uma força invisível me sustentasse. Minhas pernas, que antes pareciam feitas de vidro, de tão frágeis, de repente estavam firmes. Não foi gradativo, não foi aos poucos, foi instantâneo. Como se Deus dissesse: basta. Chega de sofrimento. O jovem Davi ouvia atentamente com os olhos arregalados. Ele próprio havia crescido ouvindo histórias de curas na igreja, mas nunca havia visto uma tão clara quanto aquela. E o senhor não sentiu dor nenhuma depois? Insistiu. Nenhuma, meu filho. Só uma leve fraqueza nos primeiros dias, como se os músculos estivessem acordando depois de um longo sono. Mas dor? Nada. Os médicos não conseguem explicar. Eles disseram que, pela gravidade da fratura, eu deveria estar em reabilitação por meses, talvez até precisar de outra cirurgia. Mas Deus fez o que a medicina não podia. Enquanto conversavam, a irmã Clara, uma das diaconisas, aproximou-se com um prato de bolachas caseiras e suco de uva. Irmão José, o senhor precisa se alimentar bem para recuperar as forças. Deus curou, mas o corpo ainda precisa de cuidado. Disse ela, sorrindo. Obrigado, irmã. Mas saiba que o verdadeiro alimento agora é ver a fé dos irmãos crescendo. Isso me fortalece mais do que qualquer comida. Respondeu ele pegando uma bolacha. A visita dos médicos, entre a ciência e o sobrenatural. Uma semana depois do milagre, o irmão José teve uma consulta de acompanhamento com o Dr. Renato, o ortopedista que havia acompanhado seu caso desde o início. O médico, um homem cético e acostumado a lidar apenas com dados científicos, examinou as radiografias com expressão de espanto. Irmão José, isto não faz sentido, exclamou, apontando para os exames. A fratura estava em um estágio avançado de consolidação, mas não deveria estar 100% recuperada tão rápido. E olha aqui, não há sequer sinais de calcificação irregular, que é comum em idosos. É como se o osso tivesse se regenerado de forma perfeita. O irmão José, tranquilo, apenas sorriu. Doutor, eu já lhe disse, foi um milagre. Deus interveio.
O médico suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos, como se tentasse processar o que via. Eu não nego que algo extraordinário aconteceu, mas, como profissional, tenho que buscar uma explicação lógica. Talvez uma regeneração celular acelerada, alguma condição genética rara. Doutor, o senhor pode chamar do que quiser, mas eu sei no que eu acredito. E se o senhor quiser, pode vir conosco no próximo culto. Talvez lá o senhor encontre respostas que a ciência não pode dar. O médico ficou em silêncio por um momento, então balançou a cabeça, quase como se estivesse lutando consigo mesmo. Eu vou pensar no convite. Mas por enquanto, vou assinar sua alta. Só peço uma coisa, se o senhor sentir qualquer dor ou desconforto, volte imediatamente. Claro, doutor. E obrigado por todo o cuidado. Deus abençoe o senhor. Ao sair do consultório, o irmão José encontrou a irmã Maria esperando no corredor, com as mãos entrelaçadas em oração. Ela olhou para ele com olhos cheios de esperança. E aí, meu amor? O que o médico disse? Ele não consegue explicar, mas isso não importa. O que importa é que Deus foi glorificado. E dizendo isso, eles saíram do hospital de mãos dadas, como faziam há mais de 50 anos de casamento. O impacto na família, filhos e netos testemunham o milagre. A notícia da cura do irmão José não ficou restrita à congregação. Seus filhos e netos que moravam em cidades diferentes, vieram visitá-lo para ver com seus próprios olhos o que Deus havia feito. Seu filho mais velho, Carlos, um homem de negócios sempre ocupado, chegou com a esposa e os 2 netos adolescentes. Ao ver o pai caminhando sem qualquer apoio, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai, eu não acredito. A última vez que estive aqui, o senhor mal conseguia se mexer na cama. Pois é, filho. Mas Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Ele ouviu nossas orações. A neta mais nova, Sofia, de 14 anos, aproximou-se e abraçou o avô com força. Vovô, agora eu tenho certeza de que Deus existe. Antes, eu só ia na igreja porque a avó me levava, mas agora eu quero servir a Deus de verdade. Essas palavras tocaram profundamente o coração do irmão José. Ele sabia que o milagre não era apenas para ele, era uma semente plantada na vida daqueles que o rodeavam. Isso é o mais lindo, minha filha. Deus não só me curou, como está usando minha cura para trazer mais almas para ele. Naquela noite a família se reuniu em torno da mesa da cozinha, como nos velhos tempos. A irmã Maria preparou o jantar favorito dos netos, frango com polenta e salada. Enquanto comiam, o irmão José compartilhou passagens bíblicas que haviam o fortalecido durante a prova. Lembrem-se do que está escrito em Jeremias 30, 17. Porque eu te restaurarei a saúde e te curarei das tuas feridas, diz o Senhor. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda restaura, ainda faz milagres. Carlos, que há anos não ia à igreja com regularidade, ficou pensativo. Pai, depois de tudo isso, acho que eu preciso voltar. Não dá para ignorar um sinal desses. A irmã Maria, emocionada, segurou a mão do filho. Filho, a porta da igreja sempre esteve aberta para você. E agora, mais do que nunca, você precisa estar onde Deus está. Aprovação que fortaleceu a fé de outros. Não demorou para que o testemunho do irmão José começasse a impactar outras vidas na congregação. A irmã Ana, que sofria com dores nos joelhos há anos, decidiu que também iria buscar a Deus com mais fervor. Uma tarde, depois do culto, ela aproximou-se do irmão José e pediu: Irmão, o senhor poderia orar por mim? Eu não aguento mais essas dores. Quero crer que Deus pode me curar também. Sem hesitar, o irmão José colocou as mãos sobre os joelhos da irmã Ana e começou a orar com fé. Senhor Jesus, o mesmo Deus que me levantou da minha cama de dor, toque agora na irmã Ana. Sarar é o teu nome, curar é a tua natureza. Em nome de Jesus, eu ordeno que essas dores saiam, que esses joelhos sejam restaurados, para a tua glória. A irmã Ana sentiu um calor estranho percorrer suas pernas. Não foi uma cura instantânea como a do irmão José, mas nos dias seguintes, as dores começaram a diminuir. Ela conseguiu se ajoelhar durante as orações sem gemer de dor, algo que não fazia há anos. Irmão José, não foi uma cura completa ainda, mas eu sinto que Deus está trabalhando em mim, disse ela radiante. A fé é como uma semente, irmã. Às vezes ela brota rápido, outras vezes leva tempo. Mas enquanto estivermos regando com oração e confiança, Deus fará sua obra. O culto de ação de graças, um mar de lágrimas e alegria. 3 meses depois do milagre, a congregação organizou um culto especial de ação de graças pela vida do irmão José. O salão estava lotado, até irmãos de congregações vizinhas vieram para ouvir o testemunho e louvar a Deus. O irmão Pedro, emocionado, subiu ao púlpito e disse: Hoje não é apenas um culto, é um memorial.
um marco na história desta igreja. Deus não só curou o nosso irmão José, como usou essa cura para fortalecer a fé de muitos. Quantos aqui hoje podem dizer que depois desse milagre sua vida mudou? Muitas mãos se levantaram. Alguns irmãos se levantaram para dar seus próprios testemunhos. Eu estava desanimado, pensando em desistir da fé, mas depois de ver o irmão José andar, eu voltei para Deus. Confessou o irmão Antônio, um homem que havia se afastado da igreja por causa de problemas familiares. Eu comecei a orar com mais fé pelos meus filhos que estão no mundo. Se Deus fez isso pelo irmão José, Ele pode trazer meus filhos de volta, disse a irmã Rosa, enxugando as lágrimas. Depois dos testemunhos, o irmão José foi chamado à frente. Com voz firme ele disse: Irmãos, eu não sou ninguém especial. Sou apenas um servo que creu na palavra de Deus. Se hoje estou aqui de pé não é por meu mérito, mas pela misericórdia do Senhor. E se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um de vocês. Basta crer. Então, algo inesperado aconteceu. O Dr. Renato, o médico que havia ficado tão surpreso com a cura, entrou no salão. Ele estava visivelmente emocionado com uma Bíblia nas mãos. Eu não sabia se deveria vir, mas depois de muito pensar, não consegui ficar fora. Eu vi algo que a medicina não pode explicar. E se Deus é real, eu quero conhecê-lo. Um murmúrio de surpresa percorreu a congregação. O irmão Pedro, com um sorriso, convidou o médico para a frente. Meu irmão, você é bem-vindo aqui. Deus não olha se você é médico, advogado ou pedreiro. Ele olha para o coração. Se você veio buscando a verdade, você a encontrará. O Dr. Renato, com a voz trêmula, disse: Eu não sei muito sobre a Bíblia, mas depois do que vi, não posso mais negar que há algo maior do que nós. Eu quero aprender. Eu quero crer. E assim, naquele dia, mais uma alma foi tocada pelo milagre que Deus havia operado. O cotidiano da fé, uma vida de gratidão. Passados alguns meses, a vida do irmão José voltou à normalidade, mas uma normalidade transformada. Todas as manhãs, antes de cuidar da horta, ele se ajoelhava ao lado da cama e agradecia a Deus. Senhor, tu me tiraste da cama da dor e me puseste de pé. Não foi por meu mérito, mas pela tua graça. Que a minha vida seja um testemunho do teu poder, para que muitos possam crer em ti. A irmã Maria ao seu lado fazia o mesmo. Juntos, eles haviam aprendido que as provações não eram castigos, mas oportunidades para que a glória de Deus se manifestasse. Na congregação, o irmão José passou a ser um conselheiro para os mais jovens. Sempre que alguém desanimava, ele compartilhava sua história. Filho, eu já estive no vale da sombra da morte, mas Deus me tirou de lá. Se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Não desista. Continue orando. Continue crendo. E assim, com um coração cheio de gratidão, ele seguia servindo a Deus, sabendo que nas mãos do Pai, até os ossos quebrados podem ser restaurados, e até as vidas mais feridas podem ser renovadas. Porque para Deus, nada é impossível.